A cocriação existe? Ela é real? Sim, a cocriação existe e ela é real. E eu já passei por esse processo cocriando realidades, às vezes quase que impossíveis, diversas vezes. A cocriação é o processo de construir uma realidade, só que a cocriação não é pensamento mágico. A cocriação consiste em unir pensamento, emoção, ação e energia. E unindo esses 4 elementos, você consegue cocriar a sua realidade. Primeiro, um pensamento. Tudo se inicia a partir de um pensamento. Por isso que o ideal é construirmos e escrevermos metas, que vamos falar na próxima aula. Porque quando você constrói uma meta, você escreve exatamente o que você quer, você manda um recado para o seu subconsciente que você precisa agir para chegar em um determinado local, tá? É como se você está decidindo sair para algum lugar, certo? Quando você vai para algum lugar, o que você pensa? Hoje eu vou sair com a família, vou no shopping e depois eu vou sair para jantar. Tua cabeça, teu cérebro, teu subconsciente, ele já programa isso e automaticamente você vai para esse lugar. Ou seja, você vai sair de casa, vai para o shopping e depois você vai jantar. Isso é uma cocriação da realidade. Só que é uma cocriação de uma realidade que você já está acostumado a fazer. E não tem nada que te impeça de fazer, a não ser que alguma coisa aconteça. Então, quando você pensa, planeja, você cria, tá? E isso nós devemos fazer também com as metas. Pensa, planejo, concluo para que ela possa ser criada, tá? Então, o que a gente tem que fazer para poder cocriar uma realidade, tá? Primeiro, limpeza energética, né? Limpar as nossas crenças e acreditar que determinadas situações que nós queremos atingir, elas podem se concretizar. Ponto. Nada pode impedir isso daí. Depois, o que você precisa fazer? Você precisa começar a colocar planos em prática, porque nada cai do céu. Então, você precisa colocar planos em prática para que as coisas aconteçam. Ou seja, você precisa desenhar como que você vai chegar em um determinado lugar para que você coloque em prática, tenha ação para chegar no determinado lugar, tá? Então, até aqui, nada do que vocês não conheçam, né? Isso daqui é uma cocriação da realidade. E essa ação, ela depende de quê? Depende de energia. E o que é a energia? Você começar a colocar em movimento práticas que te levem até aquele objetivo, tá? Então, até aqui, o que eu falei não é nada que vocês não conheçam. Eu só estruturei como que você chega em um lugar. Você pensa, planeja, coloca em ação o que você planejou para chegar até aquele local, até aquele lugar, para conquistar uma casa própria, um carro, muitos clientes e coisas do tipo. Agora, tem uma virada nessa estrutura, né? Que é o que vai te ajudar e é aí onde entram as crenças que a gente precisa limpar. A gente precisa acreditar que aquilo ali vai acontecer. E a gente precisa acreditar que é real, tá? Basta um pensamento para as coisas poderem se tornar realidade ou não. Então, por isso que algumas técnicas de visualização, cocriação, meditação, escrita, etc. não funcionam, porque só fechar os olhos e visualizar não adianta. Só escrever também não adianta, mas quando você sente, aí sim as coisas começam a acontecer. Por quê? Quando você sente, você sente mesmo, tá? Como se realmente já estivesse acontecendo, você começa a trazer energia para aquilo ali, para que aquela coisa, né, aquela situação aconteça. E é aí que é a virada de chave. Por quê? Quando você começa a agir, a pensar, a sentir de verdade que aquilo ali já está concretizado, essa energia que você começa a emanar, ela se torna um magnetismo. Quando que a cocriação ela acontece? Quando você sente. Quando que ela não acontece? Quando você pede. Quando a gente pede, a gente tá pedindo. E quando a gente tá pedindo, é porque a gente não tem. E o universo, ele entende que a gente não tem aquilo ali. Ele não entende o talvez ou o eu quero. Ele entende sim ou não, tá? Ou seja, ou ele entende de forma negativa ou ele entende de forma positiva. E quando a gente tá pedindo, ele entende de forma negativa. Então, pedir é igual não ter. Por isso que
Existem as práticas de gratidão que dizem que não peça, agradeça. É exatamente por isso. Não peça por clientes, agradeça os clientes que você tem. E automaticamente, quando você começa a agradecer os clientes que você tem, os clientes maravilhosos que eu tenho, graças a Deus eu tenho só clientes maravilhosos. Quantas vezes eu falo isso há anos, tá? E realmente eu só tenho clientes maravilhosos. E os ruins acabam indo, igual eu falei na outra aula. Acabou que ele não virou cliente, né? Ou seja, agradeça pelos clientes que você tem. Com o tempo, eles vão se renovando e aqueles ruins que você não vai atender mais, eles não vão mais te procurar. E os que combinam, né, que ressoam com você, com a sua energia, começarão a aparecer. Por isso que é importante cuidar da energia, porque a gente vai atrair o que é igual a gente. Você não vai atrair clientes high ticket, né, clientes que queiram pagar bem ou muito caro ou alguma experiência muito diferente no seu trabalho se você não emanar isso, tá? Hoje, na era do posicionamento de imagem, onde muitas pessoas querem parecer ricas, querem muito parecer high ticket, quem sabe que aquela pessoa ali não é. Quem realmente tem, né? Quem realmente é um cliente premium ou um cliente luxuoso, ele sabe qual é o fotógrafo ou a pessoa prestadora de serviço que ele vai contratar, ele sabe quem é e quem não é. Por isso que não adianta fingir ou tentar fingir que é. Porque o magnetismo, a essência, essa energia, para quem vai longe e ele vai saber e vai ficar bem feio. Por isso que é legal essa frase que dizem, né? Finja ser até ser. Não é fingir ser. Você não vai fingir ser rico, mas você pode começar a entender os mundos em que eles andam, entender as músicas que eles ouvem e realmente gostar. Você entender sobre as roupas, acessórios, ver o que combina mais com você agora de verdade e não uma fantasia. Algo que realmente faça parte da sua personalidade ou do novo ser que você quer ser. Agora, se você vive na dúvida, muita coisa vai começar a dar errado ou já dá errado. A cocriação, não adianta você ficar escrevendo eu sou rica, eu tenho 1 milhão na conta, eu tenho 1 milhão da conta, eu agradeço por ter 1 milhão da conta, fecha o olho e imagina 1 milhão da conta. Ó, tô imaginando 1 milhão da conta. Mas quando você parou a meditação ou parou de escrever, você fica naquela angústia. Será que fulano vai fechar? Será que eu vou conseguir pagar o boleto? Será que eu vou conseguir comprar alguma coisa, fazer alguma compra, pagar alguma coisa? Será que eu vou ter mais clientes esse mês? Não vai funcionar. Porque por mais que você tenha escrito que você tem 1 milhão na conta, que você tem muitos clientes, etc., isso daqui, ó, é que realmente vai comandar o que realmente vai trazer a essa realidade. Eliminar essas crenças, fazer uma limpeza energética, fazer uma limpeza mental para você começar a mudar esse campo. Para algumas pessoas isso vai ser muito fácil e muito rápido. Para outras vai ser demorado. Para mim não foi tão rápido, tá? Para mim demorou um pouco. Quando eu via, eu já estava voltando para o mesmo processo. Isso aconteceu comigo várias vezes. E se eu der mole, vai acontecer de novo. Então, para vocês é a mesma coisa, é o tempo inteiro estando presente, corpo e mente presente no atual e acabar com o automático. Agora, como eu falei na outra aula, você quer criar muitos clientes, quer, né, mudar de vida. Daí vem aquele coleguinha, pô, tá difícil arrumar cliente, né? A fotografia tá difícil, né? Como que você vai conseguir cocriar alguma coisa assim se esse pentelho tá ali toda hora no teu ouvido falando besteira? Não vai. Então, mais uma vez, quer cocriar sua realidade? Revise as suas crenças. Revise com quem você conversa diariamente, com quem você anda, quem mora com você, com quem você fala todo dia. Revise o que você escuta, o que você ouve, né? Escuta, o que você vê, filme, novela, seriado, noticiários. Revise tudo isso. Enquanto você não revisar, enquanto você não mudar, você não vai conseguir avançar, tá? Não adianta você querer ser uma nova pessoa se os hábitos são os mesmos. Não dá para evoluir fazendo sempre a mesma coisa. Eu sempre me coloco um prazo, tá? Até mesmo para projetos, para qualquer coisa. Eu me dou um prazo e depende do que seja, tá? 6 meses, 2 meses, 3 meses, que seja, 1 mês, 1 semana, eu me dou um prazo. Se eu ver que não tá dando resultado, eu mudo. E eu mudo
corto e acabou. Antigamente eu era mais emocional, ainda mais aqui a canceriana, né? Mas eu aprendi que se eu ficar levando pro lado emocional o tempo inteiro, eu não vou andar. E eu preciso andar, porque senão eu não saio do lugar e eu não quero ficar parada no lugar. Então isso fala mais das condições que você coloca pra você, pro seu corpo, pra sua mente, de onde você tá e pra onde você vai. Não tem dinheiro, você vai fazer dinheiro. Não tenho tempo, arruma tempo. Ah, eu trabalho também em outro lugar. Faz depois. Ah, mas eu preciso dormir. Não dorme. Comigo foi assim. E eu consegui mudar essa realidade depois. Essa realidade, ela não precisa ser para sempre. É passageira. Às vezes a gente precisa passar por algumas coisas para conseguir outras. São escolhas. Tenho amigos que preferiram ficar na mesma coisa. Eles parecem que ainda têm 16 anos. Não mudaram em nada. E eu fico olhando e eu sei que eles não estão satisfeitos com a vida deles hoje em dia. Mas é tipo, tá bom, não tem jeito. E eles ficam lá. Eu não sou essa pessoa. Tive que passar por algumas coisas pra chegar onde eu tô hoje. Tive que fazer escolhas. Tive que deixar de fazer muita coisa. Tive que deixar muita coisa de lado pra poder chegar em quem eu sou hoje. E eu estou em constante construção. Porque se eu ver que algo não tá me dando resultado, que algo tá me atrasando, que tá saindo do eixo, eu vou cortar. Sem pena. E eu tive que aprender isso das piores formas possíveis, que era o quê? Me prejudicando. Hoje, né, eu já tô mais esperta. Então, quando eu vejo que tá indo pra um caminho, eu já pauso e vejo se é aquilo ou não. Mas já tive longos tempos de deixar aquilo se arrastar, empurrar com a barriga e no final ver que eu poderia ter tomado outra atitude. Hoje eu já consigo fazer de uma forma diferente, tá? Então, tudo na nossa vida são escolhas. A cocriação, ela existe de verdade. Só que precisa do pensamento, precisa da estrutura, precisa da ação, precisa da energia e precisa sentir. E também ainda precisa ser algo verdadeiro. Como eu falei de projetos, se eu tô num projeto, tô vendo que ele não tá me trazendo o resultado esperado, eu não vou insistir muito, dependendo do que seja, se ainda estiver no início, se eu conseguir analisar, criar essa consciência de ter essa análise rápida, eu vou mudar e vou mudar de foco e é isso, tá? Não tem como a gente ficar perdendo tempo. Tudo tá passando muito rápido, tá? Tá passando rápido demais. Algumas pessoas que estudam física quântica, física, né, dimensões, etc., eles afirmam até que o tempo ele diminuiu. Se você parar e reparar, realmente parece que diminuiu, né? Mas a gente fala algo do tipo assim, é abobrinha. Mas dizem que o tempo diminuiu pra, acho que é 18 ou 19 horas. Agora eu vou deixar aqui um exercício, tá? Pra vocês. Comece a tentar cocriar uma realidade que vocês querem, tá? A princípio pode ser um pouco difícil, mas não é impossível. Vocês vão escrever todos os dias 2 ou 3 metas que vocês querem atingir. Quando você começar a escrever, você escreve agradecendo. Agradeço por ter parará, parará, parará. Agradeço, nananana. Sou muito grata por ter tal, 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 tal. Como eu sou feliz por ter tal coisa, tal coisa, tal coisa. Começa a escrever isso. À medida que você escrever, você vai fechar os olhos e vai imaginar de verdade que você tem aquilo ali. Pra até se emocionar. Eu fiz isso quando eu quis comprar minha casa. Vai até se emocionar, vai escorrer uma lágrima se assim você sentir de verdade. Você vai se colocar nesse estado. Só que você vai precisar ter rotina e fazer isso todos os dias. Você pode, por exemplo, se você colocar algo muito além do que você tem hoje, sei lá, você é uma pessoa endividada e tá querendo cocriar R$1 milhão. Pode ser que demore? Pode ser. Pode ser que que fique, assim, meio difícil de você imaginar isso? Pode ser. Que tá muito além da sua realidade. Mas pode ser que a sua frequência comece a mudar. Pode ser que mais clientes comecem a aparecer. Pode ser que você comece a ter mais ideias para poder trabalhar. Pode ser que você comece a ter mais ideias para poder fazer coisas diferentes e atrair mais clientes, ou clientes diferentes, públicos diferentes comecem a se aproximar de você.
Não quer dizer que você vai ganhar isso naquele mês, ou talvez nem no ano. Mas essa sua realidade, ela pode começar mudando, né? À medida que a sua frequência e mentalidade vai modificando também. Então, a cocriação, tiveram coisas que eu consegui anos depois, entendeu? Um ano depois. Teve coisas que eu consegui 3, 4 meses depois. Eu me lembro, essa casa aqui foi cocriação, né? A chácara. E levou mais ou menos o quê? Uns 4 meses pra isso acontecer. Pra gente achar o que a gente queria, do jeito que a gente queria e etc. Entendeu? A casa foi cocriação. Eu assisti o show do Guns no palco em 2014, foi cocriação pura. Essa história é muito interessante, eu vou até contar pra vocês, que eu tinha até esquecido. Em 2014, né, eu sempre fui muito fã de Guns. Sou ainda, né, Guns N' Roses que eu tô falando. E eu tenho umas amigas que a gente se juntava e ia pros hotéis, tá? Eu não tinha dinheiro, né? Vocês sabem, nessa época eu já trabalhava. Então, assim, a gente conseguia ficar todas num quarto e tal. Às vezes uma se hospedava, eu tenho uma, né? Desse meio que é médica, então ela se hospedava, a gente conseguia ir, ficava, às vezes, fiquei escondido em quarto dela, enfim, coisas do tipo. E nessa época aí, eu descobri que tinham algumas fãs que conseguiam assistir o show do palco. Gente, vocês não têm noção de como eu fiquei. Quando eu descobri isso, eu fechava o olho assim, eu chorava, chegava a chorar me imaginando no palco assistindo o show do Guns. Porque eu vi que era possível. Então, se era possível pra mim, era possível também. E assim, eu tinha guardado, sei lá, não lembro quando eu tinha guardado, né? Mas, tipo, os ingressos a gente já ganhava. E eu precisava do dinheiro pra poder pagar alimentação, hotel e às vezes passagem, né? Tipo, pra São Paulo fui de ônibus, Minas fui de ônibus. A gente ia fazer uma verdadeira turnê, né? Com eles também. Eu já fui em 14 shows do Guns, pra vocês terem uma noção. Enfim, e daí, quando eu descobri que era possível assistir o show do palco, eu comecei a colocar isso na minha cabeça. Na verdade, eu comecei a colocar isso na minha cabeça um ano antes, né? Que eu acho que foi em 2012 ou 13 que eles tinham vindo, aí depois 14. Gente, eu fiquei meio que assim, como que eu vou fazer pra poder assistir o show do palco? Eu fiquei muito com isso na minha cabeça, muito com isso na minha cabeça. Por mais que já tinha outras pessoas que já tivessem assistido o show do palco, pô, isso não é aberto pra todo mundo, né? Enfim, eu fiquei muito com isso na minha cabeça, muito com isso na minha cabeça. Até que teve o último show deles em Minas Gerais, sei lá, alguma coisa assim que eu tinha ido. Nessa mesma semana, eles abriram mais uma data pra fazer o show em Fortaleza. E era com o Duff McKagan, né? Que era ex da banda, era antigo, né? Enfim. E eles abriram mais uma data no Brasil, que ia ser algo assim, 1 semana, 2 semanas, sei lá, alguma coisa assim. Uma data nova, que foi um show em Fortaleza. Ou seja, eu tinha que sair do Rio pra ir pra Fortaleza. Caro pra caramba. Como que eu ia fazer? Não tinha mais dinheiro, assim. Ainda mais pra ir pro Nordeste. Aconteceu tanta coisa na minha vida pra eu conseguir ir, que tudo... Primeiro, descobri, eu contando, né, lá na faculdade, que o pai de um amigo meu trabalhava na Gol e que ele tinha passagens a hora que ele quisesse pelo valor de quem trabalhava lá e que ele podia dar para as pessoas. Foi minha primeira cocriação. Paguei R$ 94 pra poder ir e pra voltar eu não lembro quanto que foi. Eu sei que eu gastei R$ 144 pra ir e voltar de Fortaleza de avião. Essa foi a primeira cocriação da realidade. Apareceu esse meu amigo com o pai da Gol que me vendeu a passagem aérea nesse valor. Quando a gente tava indo, uma dessas colegas, ela fez reserva num hotel, que era o hotel que eles iriam ficar. Quando eu tava indo, ela me avisou, amiga, eles mudaram de hotel, a gente perdeu a reserva e a gente vai ter que ficar num hotel, tipo, qualquer um, lá perto e tal, que não sei o quê. Tipo, já era, né? Iam ficar 4 meninas no mesmo quarto. E aí, tipo assim, já era. Sendo que ela tinha o contato de uma das pessoas da produção. Nisso ela conseguiu o contato de uma das pessoas da produção e contou o que aconteceu. Fizemos a reserva em um outro lugar, perdemos a reserva do hotel, a gente não tem praticamente, ela falou que a gente não tinha onde ficar, e o que a gente vai fazer agora? E aí ele falou, então eu vou colocar vocês como holds. Gente, vocês têm ideia dessa história? É surreal. Vou colocar vocês como holds.
E daí vocês vão ficar no quarto de host, no hotel mais caro de Fortaleza. Esqueci o nome, Gran, alguma coisa, não lembro. Hotel mais caro de Fortaleza. E aí, ela aceitou. Quando eu cheguei, eu fiquei assim, meu Deus, tipo, a gente saiu de uma coisa que a gente achou que fosse um hotel que era bem mais barato e colocou a gente no hotel ultra 5 estrelas, no mesmo hotel que o Gan estava. Assim, o hotel totalmente luxuoso, eu esqueci o nome, é o mais caro de Fortaleza. E aí, nós entramos como membro da equipe. Vocês têm noção que a gente entrou no hotel como membro da equipe? E então, assim, eu que não tinha dinheiro, eu fui parar no hotel do Gans como membro da equipe. E nisso, como membro da equipe, a gente, aí tava eu e mais essas amigas, assim, tudo bem tranquilo, não era nada safadeza, coisa do tipo, nada disso. Inclusive, uma amiga minha ainda foi com o marido também. Então, chega a ser engraçado. Como nós estávamos como membro da equipe, então a gente começou a ter contato com as pessoas que realmente eram da equipe, né? Então, tinha um cara que ele era assistente do palco, que ele trabalhava na parte de iluminação, fogos e coisas do tipo. E aí, todo mundo conversando e tal, eu falei pra ele que o meu sonho era assistir o show do palco. E ele falou, sério? Sério? Ele, então eu vou te levar. Eu falei, eu fiquei assim? Como assim? Ele falou, vou te levar. E aí ele falou, né? E não tava sozinha, tinha um pessoal. Aí ele levou eu, a minha amiga Patrícia e o marido dela. E nós fomos assistir o show do palco. Eu até trouxe aqui pra vocês verem. Isso daqui eu ganhei lá no... Que era um passe, né? E o Hall Access. Com até era dele, né? Ele me deu pra gente poder andar por onde quisesse. E assim, eu fui parar no palco do show do Guns N' Roses. Vocês têm noção que eu nem dinheiro eu tinha? E eu consegui passagem por R$144 pra ir pra Fortaleza. Fiquei num hotel mais caro, ganhei acesso. Cara, é assim, chega a ser surreal. E eu fiquei um tempão, porque como eu falei, né, no ano anterior eu descobri. Então eu fiquei muito tempo sonhando, me imaginando lá no palco. Sabe, aquela coisa, sonhando absurdamente que eu ia conseguir também. E vocês verem que não tinha, cara, não tinha show, teve um show extra, não tô dizendo que foi pra mim, mas teve um show extra, eu consegui ir por R$144, o hotel deu problema, a gente se desesperou e deu ruim pra dar certo depois. Porque se não fosse o hotel dando errado, a gente não teria ido pro hotel certo do jeito que a gente foi, porque acho que era R$2.000 na época a diária. Então, assim, sem condições da gente ficar, né? Então, deu errado pra dar certo no final. E, assim, é algo muito inusitado, né? Não é algo do tipo, tenho dinheiro, vou comprar pra ir, né? Não é igual você tentar cocriar um carro, que você pode trabalhar e comprar. Não é assim que chega nisso, né? Mas pra vocês verem que se fosse o hotel certo, né, aquele anterior, a gente não teria tido contato com esse pessoal que trabalhava no palco, pra poder levar no final. Então, pra vocês verem como a história ela se encaixa. Eu só fui entender isso muito tempo depois também. Na época, eu só ficava, né, nossa, eu só fui entender um tempo depois, essa construção toda, né, de coisas dando errado pra no final dar certo. Várias coisas eu consegui cocriar, sabe? Ir trabalhar na Fiocruz também, eu consegui cocriar, eu passava lá todos os dias, eu ficava olhando a Fiocruz, eu ia pra um outro trabalho, um laboratório, eu passava todos os dias olhando pra Fiocruz, eu ficava olhando, eu ainda vou trabalhar lá. Me imaginava, achava como que seria legal se eu trabalhasse lá e etc. Aí um tempo depois abriu, né, as vagas, eu fiz, eram 14 vagas e eu consegui uma pra poder trabalhar lá. É diferente, né? Por mais que eu tenha cocriado e sonhado, olhando sempre pra Fiocruz, é diferente, porque eu vi as vagas, estudei e entrei. Agora, isso daqui é surreal. Não é qualquer um que consegue, nem quem tem mais dinheiro no mundo, tá? Então, a cocriação é real. A cocriação é real. Basta você saber alinhar e, principalmente, colocar emoção. Se você conseguir fazer isso sem precisar escrever, a escrita é até desnecessária, tá? Porque o principal é você conseguir sentir.
O escrever é uma forma para poder te ajudar a colocar em prática e visualizar, tá? Mas é isso. A cocriação é real e eu espero que você consiga cocriar muito na sua vida, assim como eu já consegui na minha e vou continuar ainda mais, porque é muito legal quando dá certo. Tchau, tchau!